Ela certa vez riu com as amigas e disse, eu nunca deixaria ele conhecer minha família, ele é constrangedor demais. Eu ouvi do cômodo ao lado. Não discuti, apenas esperei. Naquele fim de semana, ela descobriu o que realmente significa sentir vergonha. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Você lê essas histórias na internet e pensa, não, impossível, as pessoas não são assim de verdade. Você supõe que perceberia os sinais. Supõe que saberia. Estou aqui para dizer que você pode estar olhando diretamente para isso, vivendo no meio disso, e ainda assim não ter a menor ideia até que o chão desabe sob seus pés. Para mim, o chão cedeu numa noite de terça-feira. Deixe-me começar do início. Meu nome é Matt. Tenho 38 anos. Sou dono de uma empresa de paisagismo e construções externas personalizadas. Comecei com uma caminhonete enferrujada e um cortador de grama de segunda mão quando tinha 22. Hoje tenho 3 equipes, uma frota de caminhões, e construímos de pátios sofisticados elaborados espelhos d'água. Não sou um cara refinado, minhas mãos são calejadas e quase sempre tem um pouco de terra sob as unhas, por mais que eu esfregue. Mas me orgulho do que construí. É real. É meu. Nos últimos 4 anos, minha vida girou em torno de Amélia. Ela tem 32, é linda, inteligente e trabalha com relações públicas. Nós nos conhecemos por um amigo em comum, e eu me apaixonei perdidamente. Ela era tudo o que eu achava que não era. Polida, sofisticada, sabia qual vinho pedir e qual garfo usar. Achei que ela me equilibrava. Achei que éramos uma equipe. Ficamos noivos há 6 meses. Foi ela quem insistiu que nós dois tivéssemos alianças de noivado. Ela tinha lido um artigo dizendo que era um símbolo moderno de igualdade numa parceria. Pareceu um pouco estranho para mim. Não é algo comum para homens nos Estados Unidos, mas era importante para ela. Ela disse que mostrava ao mundo que éramos uma unidade, igualmente comprometidos. Então eu usei a aliança de platina simples que ela e as amigas ajudaram a escolher, e me senti orgulhoso. O diamante que comprei para ela era outra história. Clássico, elegante, custou mais do que minha primeira caminhonete. Eu não liguei. Queria que ela tivesse o melhor. A questão, se é que podia chamar assim, sempre foram nossos antecedentes. Cresci numa família de classe média comum. Meu pai era mecânico, minha mãe auxiliar de professora. Nós éramos felizes. Já a família de Amélia, por outro lado, era o que você chamaria de um dinheiro antigo. O pai dela é cirurgião, a mãe administra uma fundação beneficente. Eles vivem em outro mundo. Um mundo de clubes de campo, bailes de gala e casas de verão. Conheci os pais dela algumas vezes. Sempre foram educados, mas havia uma distância. Um tipo de curiosidade polida, quase clínica, como se estivessem examinando uma espécie estranha de planta que eu tivesse trazido para o jardim deles. Nunca fui convidado para as grandes reuniões familiares ou eventos de feriado. Amélia sempre tinha uma desculpa. Ah, é só uma coisa chata de família. Você ficaria entediado. Ou, minha tia vai estar lá, e ela pode ser demais. Quero te proteger disso. Eu acreditava. Achei que ela estava sendo atenciosa. Achei que ela me protegia do julgamento deles. Fui um tolo. O momento de clareza chegou na última terça-feira. Amélia tinha convidado suas 2 melhores amigas, Chloe e Isabela, para tomar uns drinks. Elas eram suas madrinhas. Eu estava no meu escritório, ao lado da sala de estar, terminando algumas faturas. As paredes não eram grossas. Elas já tinham tomado algumas taças de vinho, e as vozes começaram a ficar mais altas, o riso mais cortante. Eu tentava ignorar quando ouvi Chloe perguntar, então, a festa de 60 anos da sua mãe neste fim de semana ainda vai ser a grande estreia familiar? Houve uma pausa, e então ouvi Amélia rir. Não era sua risada feliz e natural. Era um som áspero, cheio de desdém. Deus, não, ela disse, a voz pingando desprezo. Você consegue imaginar? Eu nunca deixaria ele conhecer minha família estendida. Ele é constrangedor demais. As palavras me atingiram como um golpe físico. Literalmente parei de respirar. Constrangedor. Isabela entrou na conversa, a voz melosa e falsa. Você precisa, querida. Não pode escondê-lo para sempre. Sobre o que ele falaria com seu tio Robert? Adubo? Todas caíram na risada. Foi como se estivessem na sala comigo, apontando e rindo da minha cara. Eu sei, Amélia disse, recuperando o fôlego. Estou elaborando um plano. O objetivo é fazer o casamento logo, prendê-lo e depois treiná-lo. Um pouco de cada vez. Ele é um bom provedor. Você só precisa lixar as arestas. Ou trocar por algo melhor, Chloe disse, e riram de novo. Depois disso, não ouvi mais nada. Um som ensurdecedor preencheu meus ouvidos. O ar desapareceu da sala.
Eu não era parceiro dela. Eu era um projeto, uma obra inacabada, um segredo a ser administrado. O homem com quem ela ia se casar era constrangedor demais para conhecer sua família. Não explodi. Não confrontei. Apenas fiquei sentado no escuro, as mãos sobre o teclado, e algo dentro de mim mudou. A dor estava lá, um peso esmagador. Mas por baixo dela, outra coisa começou a surgir. Algo frio, duro e cristalino. Ela tinha acabado de me entregar o mapa de como via mim, nosso relacionamento e nosso futuro. Ela achava que eu era um homem simples. Estava prestes a descobrir o quão errado estava. Esperei até ouvir elas saírem, fechei o notebook e comecei a fazer meu próprio plano. Ela queria sentir vergonha? Ótimo! Eu daria a ela uma experiência inesquecível. Atualização 1. As 24 horas depois de ouvir aquela conversa foram as mais longas da minha vida. Segui no automático. Amélia entrou no escritório mais tarde naquela noite, me beijou na cabeça e disse que ia dormir. Não percebeu o olhar nos meus olhos. Não percebeu que o homem a quem dava boa noite já não era o mesmo que estava ali 2 horas antes. Meu plano precisava ser preciso. Não podia ser emocional nem desorganizado. Tinha que ser uma série de consequências lógicas, inevitáveis. Ela me via como um simples jardineiro. Um homem que trabalhava com as mãos. Ela esqueceu que meu trabalho é literalmente remodelar a terra. Ver um pedaço de chão vazio e imaginar o projeto pronto. Eu estava prestes a aplicar essa mesma habilidade na minha vida. A primeira coisa que fiz foi na manhã de quarta-feira. Liguei para meu advogado. Expliquei a situação, contei o que tinha ouvido. Queria saber minha posição legal. Morávamos na minha casa, que eu já possuía antes de conhecê-la. O nome dela não constava na escritura. Tínhamos uma poupança conjunta para o casamento, mas a maior parte das outras finanças era separada. Ele confirmou que a casa era exclusivamente minha. Aconselhou-me a transferir 50% do dinheiro da conta conjunta para uma nova conta pessoal imediatamente, para proteger a minha parte. Fiz isso no aplicativo do banco antes mesmo de desligar o telefone. Depois comecei a investigar. O aniversário de 60 anos da mãe dela. Ela tinha me dito que seria um jantar familiar pequeno. Uma rápida busca online revelou a verdade. Era um evento enorme, com buffet de luxo, num prestigiado museu de arte local. A lista de convidados parecia um quem é quem da cena social da cidade. Não era apenas uma festa, era uma declaração. E ela planejava comparecer sozinha, deixando o noivo constrangedor em casa. A raiva agora era um combustível limpo e frio. Passei o resto do dia preparando o cenário. Liguei para um serviço de carros de luxo, daqueles que usam sedãs pretos que você vê em filmes. Reservei um para a tarde de sexta. Chamei uma empresa de mudança e armazenamento premium e agendei para amanhã de sexta. Disse que precisava de uma equipe para embalar o conteúdo de 2 quartos e um banheiro e levá-lo para um depósito com controle de temperatura. Paguei os primeiros 3 meses adiantado. Na quinta, coloquei meu plano em prática com Amélia. Voltei do trabalho com um buquê das flores preferidas dela. Disse que tinha uma surpresa para ela. Sei que estamos tão estressados com os preparativos do casamento, falei, performando a parte mais convincente da minha vida. E sei que a festa da sua mãe é neste fim de semana. Quero fazer algo especial para nós. Reservei uma escapada romântica surpresa, só nós dois. Vamos partir na sexta à tarde e voltar no domingo de manhã, a tempo de você ver sua mãe no dia do aniversário dela. Os olhos dela se iluminaram. Era a linguagem que ela entendia. Luxo. Espontaneidade. Gestos grandiosos. Meu Deus, Matt, para onde vamos? É surpresa, respondi, sorrindo. Só arruma uma mala de uma noite e algo bonito para jantar na sexta. Eu resolvo tudo. Ela ficou radiante. Passou a hora seguinte mandando mensagens para as amigas, vangloriando-se da surpresa. Eu praticamente ouvi Chloe e Isabela choramingando pelo telefone. O homem simples estava aprendendo. Finalmente estava acertando. Na manhã de sexta, tirei o dia do trabalho. Disse a Amélia que tinha alguns recados para resolver antes da viagem. Assim que ela saiu para o escritório, a empresa de mudança chegou. Foram incríveis. Profissionais, eficientes e discretos. Em 3 horas, todo o item que pertencia a Amélia tinha sumido da minha casa. As roupas do armário, os produtos do banheiro, as obras que ela pendurou nas paredes, a ridícula coleção de almofadas do sofá. Embalavam tudo com cuidado meticuloso. Quando terminaram, me entregaram a chave do depósito e uma lista de inventário. A casa era minha de novo. Estava silenciosa. Estava limpa. Então, troquei as fechaduras. Todas elas. Às 4 da tarde, o sedã preto entrou na minha garagem. Amélia chegou alguns minutos depois, vibrando de empolgação, carregando sua mala perfeitamente arrumada.
As amigas, Chloe e Isabela, estavam com ela. Tinham aparentemente decidido passar para se despedir e pegar todos os detalhes. Sentaram-se no meu sofá, bebendo champanhe que trouxeram quando entrei. O carro chegou, anunciei, sorrindo. Amélia pulou e me abraçou. Estou tão animada. Para onde vai me levar? As amigas observavam, os olhos brilhando. Aquele era o tipo de história que elas adoravam. Levei-a até a porta, carregando a mala. O motorista, um profissional de terno preto, segurava a porta traseira aberta. Tenham uma ótima viagem, disse, entregando a mala. Ela parecia confusa. Você não vem? Não, respondi, o sorriso sem vacilar. Isso é para você. Inclinei-me e beijei sua bochecha. Está na hora de você conhecer sua família. A confusão dela aumentou. Chloe e Isabela agora estavam de pé no batente, os sorrisos murchando. Entreguei ao motorista um envelope. Depois dei a Amélia um segundo envelope, grosso e caro, com o nome dela escrito. Isso deve explicar tudo, disse. Boa viagem. Virei, entrei em casa e fechei a porta. Tranquei a fechadura. Ouvi as vozes confusas lá fora. Fui até a janela da sala e observei enquanto o motorista, seguindo instruções, fechava a porta e entrava no carro. Amélia ficou um momento olhando o envelope na mão, depois para minha porta fechada. Então entrou no carro. Chloe e Isabela ficaram na minha garagem, completamente perplexas, enquanto o carro se afastava. A primeira parte do meu plano estava completa. Atualização 2. O silêncio na casa depois que aquele sedã preto se foi a coisa mais alta que já ouvi. Chloe e Isabela ficaram na minha garagem por mais 5 minutos, ligando para Amélia e para mim. Eu não atendi. Eventualmente foram embora, provavelmente para iniciar um grupo frenético intitulado O que acabou de acontecer. Tirei um uísque e sentei para esperar. Sabia que a tempestade real só viria daqui a pelo menos mais 1 hora. Deixe eu contar o que havia naqueles 2 envelopes. O que entreguei ao motorista continha suas instruções e uma gorjeta generosa. O destino dele era a galeria de arte onde a festa da mãe de Amélia ocorreria. Ele devia deixar Amélia na entrada principal, entregar um envelope final do porta-luvas e partir imediatamente. O envelope que dei a Amélia continha uma carta de várias páginas. Passei 2 dias escrevendo-a. Era calma, racional e brutal. Começava com as próprias palavras dela, citadas literalmente. Eu nunca deixaria ele conhecer minha família estendida. Ele é constrangedor demais. Expliquei que havia ouvido a conversa com as amigas. Expliquei que agora entendia meu papel na vida dela. Um provedor a ser mantido oculto, um projeto a ser treinado depois do casamento. Disse que a estaria poupando do trabalho de me esconder por mais tempo. Estava oficialmente me removendo da vida dela para que ela pudesse ficar com a família, as pessoas de quem não sentia vergonha. Detalhei o cancelamento do noivado. Informei que os pertences dela estavam em um depósito seguro e que a chave estava no pequeno envelope que o motorista lhe entregaria ao chegar. Expliquei que as fechaduras da minha casa haviam sido trocadas e que ela não era mais bem-vinda ali. Termine a carta desejando que ela encontre alguém de quem não tenha vergonha. A segunda parte do plano já estava em marcha. Enquanto ela lia a carta no carro, um mensageiro segurado estava a caminho do escritório do pai dela. O pacote continha as 2 alianças de noivado, a que comprei para ela e a que ela insistiu que eu usasse como símbolo do nosso compromisso igual. Também trazia uma nota formal minha. Dr. Anderson, estou devolvendo isto. Parece que o compromisso que deveriam simbolizar não era compartilhado. Amélia fez sua escolha e eu a respeito. Sinto por como isto pode afetar sua família. Atenciosamente, Matt. O timing era tudo. Ela chegaria à festa, atordoada pela carta, exatamente quando o pai recebesse o pacote que confirmava cada palavra. Não haveria espaço para mentiras, nem como reverter a narrativa. Ela estaria presa numa gaiola de sua própria construção, cercada pelas pessoas que tanto queria impressionar. Por volta das 18h30 meu telefone começou a explodir. Foi uma onda de notificações. Dezenas de chamadas perdidas de Amélia, da mãe dela, de números que eu não reconhecia. Mensagens inundaram, um fluxo caótico de consciência. Como você pôde fazer isso comigo? Você me deixou aqui. Todo mundo está olhando. Meu pai está furioso. Você arruinou tudo. Me deixe entrar na casa agora, seu psicopata. Por favor, Matt. Era uma piada. Eu não quis dizer aquilo. Minha vida acabou. Espero que você esteja feliz. Então vieram as mensagens de Chloe e Isabela. Foram cruéis, venenosas. Elas me chamaram de todos os nomes possíveis. Monstro, manipulador, covarde dissimulado. Disseram que eu havia planejado tudo desde o início, que eu tinha armado uma armadilha para Amélia. Segundo elas, eu era o vilão por reagir à traição dela, enquanto ela seria apenas a vítima inocente de um mal-entendido. Li cada palavra.
Não respondi a nenhuma. Só fiquei ali, parado, assistindo à implosão digital de uma vida que eu tinha acreditado ser minha. A verdadeira satisfação não estava no pânico dela. Estava no meu silêncio. Estava na minha recusa em entrar no teatro caótico que ela havia criado. Eu tinha feito meu movimento. Agora só precisava deixar as consequências acontecerem. Pedi uma pizza, coloquei um filme e silenciei o celular. No dia seguinte, descobri o que tinha acontecido na festa. Um amigo meu tem um primo que trabalha para a empresa de buffet que cuidava do evento. A história já estava virando lenda. Amélia tinha chegado em um carro preto, vestida para um jantar romântico, e foi deixada sozinha na calçada. Entrou tropeçando na galeria, em lágrimas, agarrando uma carta, exatamente no momento em que o pai dela abria um pacote com 2 alianças de noivado. A cena, aparentemente, foi espetacular. A mãe tentando arrastá-la para uma sala lateral. O pai, um homem conhecido pela frieza implacável, ficando roxo de raiva. Os sussurros se espalhando pelo salão como fogo em palha seca. Amélia tinha tentado evitar a vergonha. Em vez disso, eu a entreguei a ela em bandeja de prata, no lugar que mais valorizava no mundo, diante da família e de toda a elite social deles. No domingo, o ataque mudou de forma. As mensagens diretas, desesperadas, cessaram, dando lugar a uma estratégia mais insidiosa. A campanha nas redes sociais começou. Publicações vagas de Chloe e Isabella surgiam falando de homens tóxicos e de abusos escondidos em relacionamentos que pareciam perfeitos por fora. Amélia postou uma única foto, uma lágrima escorrendo pelo rosto, com a legenda às vezes, você só entende o que estava escapando quando finalmente está livre. Sobrevivente de creche. Elas estavam tentando reescrever a história. Tentavam me enquadrar como abusador. Foi um movimento nojento, calculado. E eu sabia que precisava cortar isso pela raiz. Mas, novamente, não com escândalos públicos. Com precisão. Eu me lembrei de algo. Cerca de um mês antes, Amélia reclamava que a memória do celular estava cheia. Eu a ajudei a salvar todas as fotos e vídeos no laptop dela. Tive um pressentimento. Peguei o antigo laptop que ela tinha deixado para trás. Estava protegido por senha, mas ela sempre usava a mesma para tudo, o nome do animal de estimação de infância. Em segundos, eu estava dentro. Fui até os áudios. E lá estava. Ela era uma dessas pessoas que gravavam conversas, hábito que eu sempre achei estranho. Havia um arquivo chamado Noite das Garotas e Vinho. Dei play. A conversa inteira daquela terça-feira estava ali. As risadas dela. Ela me chamando de constrangedor. Falando em me treinar. O comentário de Isabella sobre cobertura morta. A sugestão de Chloe de buscar alguém melhor. Tudo estava lá. Claro como o dia. Editei para um trecho devastador de 60 segundos. Não postei online. Enviei só para 2 pessoas. Primeiro, para o noivo de Isabella. Um cara do mercado financeiro que eu tinha visto algumas vezes. Minha mensagem foi simples. Oi Tom, achei que você poderia querer ouvir o que sua futura esposa e as amigas dizem quando acham que ninguém está escutando. Segundo, enviei para o pai de Amélia. Meu e-mail para ele dizia, Dr. Anderson, não tenho desejo algum de transformar isso em espetáculo público. Contudo, Amélia e suas amigas começaram uma campanha para me pintar como abusador. Aqui está a gravação da conversa que levou à minha decisão de terminar o noivado. Esta é a verdade, com as próprias palavras dela. Não pretendo divulgar isso, mas defenderei minha reputação se for forçado a tanto. Sugiro que aconselhe sua filha a parar. As publicações desapareceram em menos de 3 horas. A campanha de difamação acabou antes mesmo de decolar. Checkmate. Atualização final, já se passaram 4 meses desde a noite da festa. A vida voltou a um ritmo calmo e estável, que eu não percebia o quanto estava sentindo falta. A raiva praticamente se dissipou, restando uma espécie de resolução tranquila. Escrevo esta atualização final para encerrar de vez esse capítulo, para mim mesmo tanto quanto para quem acompanhou essa história. As semanas logo após a implosão foram uma mistura estranha de caos e silêncio. Depois de enviar aquele áudio, a comunicação de Amélia e das amigas cessou completamente. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. A dinâmica de poder havia mudado. Eu tinha a verdade, gravada na própria voz dela, e elas sabiam disso. A simples ameaça de tornar pública essa verdade foi suficiente para impor um cessar-fogo. Soube, por terceiros, o que aconteceu depois. O noivado de Isabella com Tom terminou. Pelo visto, ouvir a noiva rir enquanto falava de outro homem como um projeto a ser treinado não caiu bem. Ele enxergou aquilo como um enorme alerta sobre o caráter dela e das amigas, e cancelou tudo. Chloe continua casada, mas ouvi que passaram por um período turbulento. O envolvimento dela na campanha de difamação e a toxicidade do grupo de amigas abriram os olhos do marido.
Já a vida de Amélia, pelo que sei, foi completamente virada do avesso. Ainda mora com os pais. O pai, um homem que preza a reputação acima de tudo, ficou profundamente humilhado com a exposição pública do rompimento. A história dela sendo deixada na porta da festa virou fofoca local inevitável. Aparentemente, ele a colocou em uma mesada rígida e exigiu que arrumasse um emprego e pagasse as próprias despesas. O passeio grátis acabou. Tivemos uma última comunicação, indireta. 2 meses atrás, recebi uma carta formal de um advogado contratado por ela. Era uma exigência de compensação financeira. Um documento absurdo, alegando que ela tinha direito a parte do valor da minha empresa por causa do apoio emocional e doméstico durante o relacionamento. Foi uma tentativa desesperada, a última cartada para arrancar dinheiro de mim. A resposta do meu advogado foi curta e devastadora. Incluía uma cobrança referente à metade de todos os depósitos não reembolsáveis do casamento, que somavam mais de $40 mil. Também trazia um detalhamento de todas as grandes despesas que eu havia bancado para ela no último ano. Parcelas de carro, contas de cartão, viagens. A carta concluía dizendo que, se ela quisesse levar a reivindicação adiante, estaríamos prontos para encontrá-la no tribunal, onde abriríamos uma ação contra ela para cobrar a parte dela nos prejuízos do casamento e outras despesas, e onde a gravação de áudio com as intenções dela seria apresentada como prova de fraude no relacionamento. Nunca mais ouvimos falar do advogado dela. A parte mais gratificante de tudo isso não foi o drama nem as consequências. Foi redescobrir a minha própria vida. Mergulhei de volta no meu trabalho, fechando 2 dos maiores contratos da minha carreira. Reencontrei velhos amigos que eu havia deixado de lado porque Amélia não aprovava. Passei fins de semana em trilhas e pescarias, coisas que ela sempre chamava de sujas e vergonhosas. Estou saindo de novo. Nada sério, mas conheci uma mulher que é veterinária. Inteligente, divertida, e quando contei o que eu faço da vida, ela respondeu: "Isso é incrível, você cria coisas belas a partir do nada." Ela não viu sujeira debaixo das minhas unhas, ela viu criação. A diferença era imensa. No último fim de semana eu vi Amélia. Eu estava em uma cafeteria com meu laptop, revisando alguns projetos. Ela entrou acompanhada da mãe. Não me viu de imediato. Ela parecia diminuída. A confiança polida havia sumido, substituída por uma espécie de resignação cansada. A mãe falava com ela em tom baixo e severo, e Amélia apenas assentia, olhando fixamente para o chão. Então levantou o olhar e nossos olhos se encontraram. Um lampejo de pânico surgiu em seu rosto, seguido de vergonha. Rapidamente desviou o olhar e saiu apressada da cafeteria, deixando a mãe parada ali. Naquele instante, não senti raiva nem triunfo. Senti uma compaixão profunda. Ela tinha ficado tão obcecada pelo medo de ser envergonhada por mim que acabou se tornando a arquiteta da própria humilhação. O maior medo dela era que pensassem que tinha se conformado com alguém abaixo de seu nível. Agora não tinha mais nada. As amigas, o noivo, a reputação, tudo perdido. Tudo porque ela não conseguiu enxergar o valor de um homem que a amava pelo que ela era, e não pelo que poderia ser moldada a se tornar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer.